falando de quanto que eu gastava, tá? Isso há 3 anos atrás, porque hoje a minha vida é diferente, o meu gasto hoje não tem nada a ver com o gasto de quando eu cheguei. Mas para quem está chegando, o gasto, né, você tem que pôr, né, na caneta, anotar mesmo que será isso. Não tem como, às vezes, fugir desses gastos, que vai ser esse gasto mensal. E aí depende. Se você, por exemplo, é eu, meu esposo e 2 gatos. É diferente de você, que está vindo você, a esposa, um filho, 2 filhos, né? O gasto será diferente. E também, às vezes, você vem sozinha, né? E você é solteiro ou solteira, ou é casado, às vezes vem antes, depois a família vem depois, o gasto também será outro. Então, é só para vocês terem uma base, né, de quanto custa as coisas, né? E aí depois vocês calculam, né, de acordo com cada situação. Olha, já de cara, né, arrendamento, que significa aluguel, aqui a gente fala arrendamento, nós gastávamos 550 euros, tá? Já é aquela, né, é onde que já vai a maior parte do nosso pagamento é o aluguel, não tem jeito. E eu não comentei, né, esse local que a gente gastava tudo isso era em Cascais, tá? Cascais é uma região muito cara, só que, né, a gente às vezes faz planos quando a gente ainda tá, né, no nosso planejamento de chegar aqui e morar em tal local. No nosso caso, a gente ainda nem tinha decidido o local. Foi aí uma falha nossa, então a gente ficou quebrando muita cabeça logo que chegou. E aí, o que aconteceu? Eu consegui meu primeiro emprego de cuidadora em Cascais. Foi por isso que nós nos mudamos para lá. Então, aí com muito custo ainda, né, pechinchando, pesquisando, conseguimos achar esse apartamento. E esse apartamento, gente, era um T1. É o T0? Mas pronto, era um T0. Não sei se vocês conseguem perceber. O T0 é quando não tem o quarto, né? Separado. É tudo junto. Nesse caso, eles ainda fizeram uma divisória, dividiu a sala e a cozinha. A sala e a cozinha ficou tipo um retângulo. E o quarto ficou do lado. Então, eles consideraram aquilo como um T1, mas é como se fosse até um T0. Que eu acho que era T1, Fernando. Ele falava que era T1, mas era T0, que era muito pequenininho. E quando é T1, é porque tem esse quarto separado. Porque sempre vai ter sala, cozinha e banheiro. E aí, se tem um quarto, é T1. Se tem 2 quartos, T2, 3 quartos, T3. E aí vai aumentando. Então, era muito pequeno, gente. Nossa, mesmo assim, a gente ficou por um ano lá. E graças a Deus conseguimos achar ainda por esse valor, 550 euros, porque na época ainda era barato. Hoje eu acho que nem acha, é bem mais do que isso. Enfim, só ali, né, a gente já pagava 550 euros, né, de aluguel. Aí depois a internet, né, mais esses 2 chips aí, que é da Nosmor, da Nós, tá? A gente paga ainda, nem sei se é esse valor que a gente paga hoje, mas a gente pagava 50 euros. Então não é muito, porque é os dois, né, a gente tem ilimitado, tudo, então é tranquilo. Agora, o gás, né? Também eu percebi que as regiões mudam. Lá a gente pagava 30 euros de gás. A água também, 30 euros. Eu achava a água muito cara, porque em outras regiões que eu já morei, a água não é assim. Aqui onde eu moro hoje, a gente paga 15 euros, ou até 20, não chega nisso. Lá era 30. A energia, 40 euros. E o supermercado, a gente colocou uma média de 200 a 250 euros. E o transporte, né, que é um passe que a gente tem, que eu morava em Cascais e às vezes, né, teve uma época que eu trabalhei em Lisboa, então eu precisava usar comboio, metro, às vezes o autocarro. Então tem ali um transporte, um passe que você faz, você consegue usar todos por esse valor, 40 euros mensais, pode usar tudo por um mês. Então eu tinha esse passe, porque, né, a gente nunca teve carro. Isso que eu tô falando um gasto assim mensalmente sem, né, como eu disse, eu não tenho filhos, eu tenho apenas 2 gatos. Então a gente gasta com ração com eles, que a ração é um pouquinho só mais caro, mas não é, nossa, né? Nada absurdo. E areia. Areia também é super barato. Então, o supermercado eu coloquei 200 a 250 euros, mas eu nem gastava isso. Porque como eu trabalhava muito, e quando eu fazia 2 turnos, eu tomava café da manhã, almoçava, lanchava e jantava, tudo no emprego. Então, dava bem menos que isso, mas a gente está colocando uma estimativa. E o supermercado é maravilhoso, porque esses 200, 250 euros a gente comia muito bem, tá? Mas volta a reforçar, né? Eu não tenho filhos. E quem é solteiro, talvez, né? Provavelmente o gasto será menor, tá? E aqui também eu não tô colocando questão de lazer, tá, gente? Não tem nada disso, de querer passear todo final de semana, né? Às vezes, se ficar doente também, aí não tem, né? Esse valor incluso. Ou seja, isso que eu coloquei aí é o que tem que ter,
porque é isso que você vai gastar mensalmente, né? Se vocês se enquadrarem no nosso, né, nosso estilo de vida, enfim. Mas às vezes as pessoas acabam gastando bem mais que isso, né? Porque acabam comprando mais coisas e ao final do mês acabam gastando. Agora eu vou colocar aqui quanto que é o salário mínimo. Na época não era o salário mínimo que é hoje, teve um aumento, era um pouco menos. Então, né, hoje o salário mínimo de Portugal é 705 euros, que teve, né, um aumento agora esse ano. Então, se, né, nós gastávamos, né, quase 1.000 euros, impossível, né, eu recebendo um salário mínimo, conseguir pagar isso aqui. 940 mil euros. Não dá. Né? Claro que se eu fosse morar aqui sozinha, talvez os gastos aqui iam diminuir, né? Eu não precisaria de 2 chips, né? Ia ser apenas um. A água ia gastar menos, a energia ia gastar menos, no final tudo ia dar menos. Mas mesmo assim, né? Se eu ganhasse 705 euros, ia dar em cima. Eu ia ter que trabalhar só para pagar as minhas contas, né? E aí fica difícil. Então, o que muitas pessoas fazem? Elas acabam indo morar, né? Quem vem sozinho, acabam indo morar em quartos, porque você vai pagar metade disso de arrendamento. Em vez de você pagar 550 euros, vai pagar 300 euros. Dependendo do local, você ainda consegue ir por 250 euros um quarto. Só que lembrando, né? Quartos compartilhados, tá? É quando você divide, às vezes, a casa com mais outras pessoas e você tem só o seu quarto. E muitas das vezes tem os quartos também que são compartilhados. No mesmo quarto dorme mais do que uma pessoa. Tem essa opção também. Então, eu acho que quanto mais privativo, mais caro. E assim, dá para ter qualidade de vida assim? Dá. Para quem vem sozinho, né, sozinha. Eu, inclusive, eu tenho amigas, né, que moram lá na região de Cascais. Trabalhei com elas lá. E elas moram assim. Inclusive, depois fazem amizade. O que elas fazem? Elas alugam, né, juntas, um T1, um T2, e aí elas vão morar juntas, né? Uma vai ajudando a outra. E pronto, elas aproveitam bastante a vida, né? Passeiam, viajam, são solteiras, né? Então, dá para ter qualidade de vida. Mas como vocês viram, né? A parte mais complicada de Portugal é o aluguel. Isso aí, né? Quem já está fazendo as suas buscas para vir para cá, já deve saber. A parte mais difícil é o aluguel. Porque, e cada vez, né? Sempre, na época que a gente veio em 2019, era muito difícil achar, né, apartamento para arrendar. Hoje, mesma coisa. Todo mundo que chega aqui fala, meu Deus, eu não tô achando, né? E quando acham, pedem calção, pedem fiador. Então fica difícil, né? Se você não vem com um pouco de dinheiro, você às vezes não consegue alugar algo ali, né, tão imediato. Você tem que esperar, tem que ficar pedindo informações de outras pessoas para poder te ajudar, né? Se conhece alguém que está saindo do apartamento para alugar para você. Então é bem complicado, né? Por isso que eu sempre falo, o planejamento é fundamental e você tem que fazer o seu planejamento financeiro. A gente recomenda 6 meses, né? 6 meses de planejamento financeiro, mas muitas pessoas não conseguem fazer 6 meses. Então a gente recomenda 3 meses, né? Porque é aquilo, a gente chega, a gente quer que aconteça tudo assim, né? Na mesma semana, que arrume já documento, que arrume emprego, arrume casa para morar, mas às vezes não é assim que acontece, né? E se você vem com um pouco mais de dinheiro, isso também facilita muito sua vida. Porque quem tem dinheiro, pronto, chega aqui, menos de um mês já está com o apartamento arrendado, porque daí dá lances, dá calções ali, pronto, reserva o apartamento. Agora, quem vem com pouco, às vezes não consegue dar mais de um calção, por exemplo, tem que achar alguém que aceite. Então fica muito difícil.